E aí, turma, no vídeo de hoje nós vamos detonar um tutorial usando a tecnologia MERN. Para isso, nós vamos desenvolver uma aplicação de encontros, um dating app, usando esse set de tecnologia. No vídeo de hoje, nós vamos nos restringir à parte front-end usando React e bora lá. Só lembrando que não será apresentado o conteúdo da referência por questões legais, será lido o mínimo possível do que está escrito no material, mas a referência vai estar disponível na descrição desse vídeo. Então, começando aqui a leitura do material, é falada as mensagens de boas-vindas e introdução, e é apresentado o conteúdo, o resultado final da aplicação, que nada mais é do que uma plataforma onde se apresenta, é apresentada várias pessoas e a gente pode marcar como favorito, passar para a próxima pessoa e assim vai. A aplicação ela é hospedada, o tutorial apresenta a hospedagem desse projeto no Firebase Hosting. Nós também não vamos fazer essa parte do tutorial, vamos focar na aplicação em si. Então, ele diz que inicialmente é necessário criar a aplicação React, aplicação front-end. Então, vamos abrir o terminal, aqui mesmo no VS Code, que eu estou usando o VS Code 1, e vamos usar o comando npx create react app e o nome da aplicação, que na referência é dating app front-end. Só para relembrar, eu já estou aqui dentro de um diretório onde eu estou armazenando as várias camadas da aplicação, onde eu irei armazenar as várias camadas da aplicação. O comando npx ele existe porque eu tenho o npm instalado na minha máquina, e a instalação do npm ela é feita realizando-se a instalação do Node.js, e o comando create react app esse comando em si que vai criar um projeto do tipo React. O parâmetro na sequência do create react app é o nome do meu projeto, é o nome da aplicação React que eu vou criar. Então, se você ainda não tem o Node na sua máquina, aonde nós podemos ver através do comando node version, e não tem também o npm na sua máquina, também com o comando npm version, basta você instalar acessando o site oficial da ferramenta. Uma vez instalado, npx create react app e o nome da aplicação React que nós estamos criando, front-end, e enter. Feito isso, ele vai indicar que ele precisa instalar o pacote seguinte, e nós deveremos responder se nós queremos seguir na instalação ou não. O padrão é a resposta Y, que é o yes, o sim, né? Sim, proceder. E então aguardamos a instalação das ferramentas necessárias, e ele já começa então a criar a nossa aplicação, criando um novo app React no diretório
Então ele cria um diretório com o nome do nosso projeto e vai armazenar os conteúdos nesse diretório. Isso pode levar alguns minutos. Se demorar, eu corto o vídeo. Caso não, vamos aguardar aí a conclusão desse comando. Finalizada a criação da aplicação, ele já sugere aqui para eu acessar o diretório novo que foi criado, aonde está a aplicação, e sugere também para que eu rode o comando para inicializar a aplicação num servidor local, através do comando npm start. Ele vai iniciar o servidor local e vai começar a rodar a nossa aplicação no navegador padrão que está definido no computador. Então está aqui a minha aplicação rodando. Essa é a aplicação base, né, que vem quando eu crio o projeto, e por padrão ela roda na porta 3000. Perfeito. A aplicação rodando. Se eu quiser, para ficar mais prático, né, posso alterar o VS Code para acessar o diretório do projeto. Então aqui estão os arquivos que foram gerados pela execução do comando. O servidor que estava rodando a aplicação, ele foi fechado, foi parado, porque foi fechada a instância do VS Code que sustentava o servidor. A gente pode, de novo, executar npm start, notando agora que eu já estou no diretório do projeto, então eu não preciso navegar para ele, já que eu já me encontro no diretório do projeto. Mesma coisa, aplicação rodando, aplicação default rodando. Vou deixar ela aqui no canto, para que a gente possa acompanhar todas as modificações que a gente vem a fazer no código em tempo de programação. Lembrando que aqui eu tenho um hot reload, né? O próprio React já oferece a ferramenta de hot reload. Então, qualquer alteração que eu faça na aplicação já vai se refletir aqui na aplicação. Então, dando sequência aqui no tutorial, ele me pede para excluir este arquivo, que é o arquivo de teste automatizado, este outro arquivo, mais esses dois aqui. Então, excluir esses 4 arquivos. Opa! Não era isso que eu queria, perdão. Vou fechar aqui. Deixa eu parar aqui também o servidor da porta 5000. Não quero, já estou rodando na 3000. Vamos excluir. Mover para a lixeira. Ok. Então, ficamos com apenas esse arquivo CSS, app.css, app.js, index.css e index.js. Remova todos os códigos desnecessários do index.js. Deixa eu ver o que ele sugere aqui para eu excluir. Creio que seja apenas aqui os comentários. Posso excluir esse aqui também, report web vitals. Logo, não preciso do import dele. Também no app.js. Remova todo o conteúdo da função app, do retorno da função app. Deixe apenas a tag div e adicione um h1 com a mensagem dating app math. Aqui, para aqueles que ainda não estão habituados,
O que está sendo implementado nesse retorno é um código no formato JSX, né? Que é próprio do React, que é tipo um HTML com algumas particularidades, mas se você conhece HTML, consegue entender facilmente o que está acontecendo aqui dentro, né? Então o React ele vai pegar esse código JSX e vai gerar um resultado HTML a partir dele. Posso tirar também aqui o import do logo, que já não é mais necessário. E aí nossa aplicação voltou a funcionar, mas agora está só com esse título, né? Dating App Mer. Ok. No arquivo index.css, remova tudo e deixe apenas uma classe global, ou seja, uma classe não, né? Um estilo global que vai ser aplicado a todos os elementos da nossa página, contendo a margem como 0 ao topo. Então, limpamos, né, a nosso estado inicial da aplicação, para começar a partir daí. Então, no próximo passo, criando o componente header, o componente de cabeçalho. E para isso, ele informa para a gente instalar uma dependência no nosso projeto, que é a dependência do Material UI, que são os ícones do Material Design, né? Só que, se eu não me engano, a referência está apontando para uma dependência que não vai ser... não é mais compatível com essa versão do React que eu estou usando. Ele pede para instalar o Material UI. Deixa eu abrir aqui no Google. Né? npm Material UI. Seria essa dependência core e a dependência UI. Só que, se eu não me engano, não vai ser compatível. Então a gente vai ter que mudar essa dependência para a dependência MUI. MUI. Né? Material UI. Tá? E aí sim nós vamos instalar o MUI Core e o MUI Icons. Tá? Deixa eu só abrir aqui para a gente ver a referência dele. Né? Vou ampliar aqui para a gente ver melhor. Seria essa aqui, ó. Arroba MUI Material. E o arroba MUI Icons. Né? Só ter certeza aqui, vamos pesquisar aqui. Né? MUI Core. Seria esse aqui, MUI Core. Né? De Material UI. Né? Esse pacote foi depreciado. Você pode ver o MUI Base. Ok, então vamos procurar por esse MUI Base. Tá aqui, né? MUI Base e o MUI Icons, que são os ícones que nós vamos usar na nossa aplicação, né? Que tem os conjuntos dos ícones, ó. E aqui está indicando como... eu posso pegar essa própria referência aqui, né? npm install material, icon material, styled e react. Não precisa de tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar o material, o icons material. Só que ele depende desse material. Então vamos instalar só esses dois aqui. Ó.
Se não der, a gente instala os outros também, tá? Então, npm lá no terminal. Deixa eu jogar para aqui para o canto, né? Para a gente ter a referência da nossa aplicação. npm i ou install, tá? Tanto faz. Botar o comando completo ou botar só i, né? A abreviação. @mui /icons, icons if material e @mui /material. E Enter. Vamos aguardar a resposta dessa instalação. Normalmente é rápido, tá? Nessa parte já é rápido, não demora. Não. Ok, adicionou 25 pacotes, 6 vulnerabilidades de alta severidade, mas não vamos nos pegar a isso, tá? Então vamos ao segundo passo. Além da instalação desses 2 pacotes, nós vamos criar um diretório chamado Components lá no src, nosso diretório de pacotes de arquivos fonte, né? Então, botão direito em src, nova pasta, e vamos criar um diretório chamado Components. Components, no inglês, né? Components. E vamos criar 2 arquivos dentro desse diretório. São os arquivos header.js, header com H maiúsculo, tá? E o seu arquivo de estilo, que tem o mesmo nome, só que com a extensão CSS. Header.css. Tá? Então, 2 arquivos que que formam um componente. Dentro do header.js, nós vamos criar o componente header. Então, como é que a gente faz isso no React? Nós precisamos expor, né, através do export default, debugger não, default, uma função. Né? E essa função pode ter um nome, pode ser uma função anônima, independente, tá? Eu vou seguir conforme está no tutorial. E no tutorial ele cria uma função, cria uma variável header que recebe uma função e depois no final do arquivo essa função é exportada. Tá? Então vou criar aqui a função const, perdão, aqui é no singular, tá? header, que é uma função, ele usa no formato arrow function, que retorna um JSX. Mas antes disso, ele importa o arquivo CSS, header.css, para poder usar os estilos aqui no componente. Ele também importa do material, na verdade do MUI, né, do Material UI, um ícone, deixa eu ver se eu consigo pegar esse mesmo ícone aqui, que é o ícone person, que vai ser usado posteriormente, é o ícone person icon. Ele bota o nome de person icon. Né? É um componente, tá? A gente vai usá-lo como um componente. Ele também faz isso para 2 outros ícones, que são os ícones icon
button icon button, só que aqui ele está pegando do Material Core. Na verdade, esse icon button não é um ícone, tá? É um botão que aceita um ícone nele. Deixa eu ver se esse botão ele está disponível no MUI Material, né? Deixa eu fazer o import dele aqui em cima. Tentar, né? Vou verificar se tem. Então, @MUI Material barra icon button. Tá ele aqui, ó. Icon button. Então, é esse componente aqui. From MUI Material. Né? E aqui sim, outro ícone, que é o ícone de fórum. Tá? É o ícone de fórum. Então, ele vai criar um cabeçalho onde tem esses botões com esses respectivos ícones. Tá? Então, aqui no return, nós temos uma div com uma classe. E aí, como eu estou no JSX, se eu quero definir uma classe de estilo para essa tag, eu não vou usar a palavra class. Eu vou usar a palavra class name, tá? A propriedade class name. É uma das pequenas diferenças que tem entre o HTML e o JSX. Tá? Então, eu vou criar posteriormente uma classe chamada header, lá no arquivo CSS. Tá? Então, aqui nós temos uma div. Dentro dessa div, nós temos um icon button. Dentro desse icon button, nós temos um ícone do tipo person icon, que tem um font size, é uma propriedade desse componente, né? Font size large. Tá? Deixa eu diminuir aqui a lateral para a gente ter uma visão geral do nosso componente. Tá? E também tem a propriedade class name com o nome header hífen icon. Eu estou usando a escrita da referência, tá? Então, se tiver aí fora dos padrões convencionais que você costuma usar, pode mudar. Basta você lembrar que quando for para o CSS, você lembrar que tem que alterar lá também, né? Tem que ter a correspondência. Depois desse ícone, ele define uma imagem, uma tag de imagem com o estilo, com a classe de estilo header hífen logo, e passa para essa imagem a imagem logo. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem, né? Eu creio que não. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Tá? Logo 192, que é o logo do próprio React, né? Esse logo aqui. Só para ter alguma coisa ali no cabeçalho. Né? Logo 192.png. Tá? Encerra-se a tag de imagem. Mas antes, só para manter aqui a consistência da referência, o atributo ALT, né, o texto que vai aparecer caso a imagem não seja renderizada, não seja possível renderizar essa imagem por algum motivo, por exemplo, não achou a referência a essa imagem, né? Então ele vai escrever o texto. Depois ele adiciona um outro ícone de botão, button icon, e dentro desse button icon ele adiciona o componente forum icon, o ícone, né? Com a font size também large e com a class name header hífen icon. E aí fecha-se o ícone em questão.
Tá? Perfeito. Criamos o componente header. E aí, deixa eu salvar aqui, né? Deixa eu abrir aqui também nossa aplicação. E aí nós vamos no arquivo app.js para importar esse componente. Né? Se eu digitar aqui o header, ele já sugere aqui para a gente ir buscar lá no diretório components, tá? Para o arquivo header.js. Tá? Então eu posso aproveitar o autocomplete da plataforma para facilitar, para que eu não precise ficar buscando as informações diretamente. Né? E aí ele troca esse H1 para o nosso componente header. Opa, header. E aí, a princípio era para funcionar, mas vamos ver aqui. Ó. O módulo não encontrado não pode resolver emotion react, que foi uma das dependências, né, que a gente não importou, mas que estava aqui na relação. Vamos importar então, né, para verificar se vai resolver. Senão a gente verifica quais outros pacotes são necessários. Né? Então, deixa eu apagar tudo aqui. npm install emotion styled e emotion react. Vamos ver se vai funcionar. Qualquer alteração que a gente faz no nosso projeto, o React ele vai dar um hot load. Tá? E aí a gente espera que a atualização... Perfeito, ó. Ele adicionou aqui o nosso cabeçalho, contendo esses dois botões com os ícones de pessoa, e de person e de fórum, e uma imagem no centro. A imagem não ficou tão legal, mas provavelmente na hora de estilizar, na hora de acertar os estilos, a gente melhora isso. Outro detalhe que tem na referência, que eu não adicionei aqui, foi o import do pacote React. Então, na referência, nós temos um import React from React, que não é mais necessário. Tá? Vou até deixar ele aqui, mas comentado. Não é necessário fazer mais isso. A não ser em alguns casos que a gente tenha o uso de algum componente React, ponto, alguma coisa. Como a gente ainda não está usando nenhum desses, não sei se a referência vai usar, então nós vamos deixar sem, por enquanto. E aí nós vamos para estilização, onde nós temos uma classe header. Nessa classe header, nós temos um display flex. Já vou salvando aqui para a gente ver as alterações simultaneamente. Tem um align items com a informação center, né, com a disposição centro. Temos um justify content com um space between. Então já está melhorando a exibição do nosso header. Né? Nós temos um z-index para que ele fique na frente de qualquer elemento da nossa aplicação, né, da nossa página. E nós temos um border button, a borda de baixo, como um px solid e com a cor F9, F9, F9. Não me pergunte de pronto qual que é, mas ele vai mostrar aqui, né, a cor. É um quase branco, né? Quase branco total. E esse é o nosso head. Melhorou aqui a visualização, mas ainda tem mais coisas no nosso CSS. E vamos para elas. Mais uma classe.
header, logo, que tem os estilos object fit contain. Então ele provavelmente vai se ajustar ali melhor ao nosso cabeçalho, né? Logo depois nós temos uma altura, perdão, sim, altura, né? Ia falar largura, mas não, é altura mesmo, né? De 40 px. Perfeito, ficou bem melhor agora. E nós temos uma nova classe, header, icon, são os ícones, né? Como é que serão os ícones dos nossos botões? Nós temos um padding de 20 px. Beleza, melhorou. Agora a nossa aplicação, o nosso head, o nosso componente head, ficou bem melhor agora. Agora que nós temos o cabeçalho, o próximo item é o componente dating cards. Um card provavelmente vai ter ali a área onde ficam as sugestões de amizade, sugestões de dating, de match, essas coisas assim, né? Então, ele sugere que a gente crie 2 novos arquivos lá no Components. Deixa eu fechar esse header aqui, né? Se a gente precisar dele, a gente volta. Eu vou deixar só o app.js, tá? Aberto. Acho que o resto a gente não mexe mais. Então, aqui no Components, vamos criar 2 novos arquivos, que serão os arquivos dating cards.js, né? Como está no plural, provavelmente dentro desse componente terão vários cards, né? Mas esse componente será provavelmente uma área onde os cards irão aparecer. E também temos um novo arquivo chamado datingcards.css, que é o arquivo de estilo desse componente, né? Antes de mexer nesse componente, ele já importa lá no app. Import dating cards. Por que não está me sugerindo? Vou ter que procurar ele aqui. Não está aparecendo. Por que escrevi errado? Dating cards. Bom, vai na mão, né? Provavelmente porque eu não criei a estrutura de componente lá no arquivo, né? Provavelmente é isso. Então vamos na mão. From ponto components barra dating cards. Ele achou agora porque é um arquivo JavaScript, né? E abaixo do header adicionamos então o componente dating cards. Beleza. Aqui por enquanto não vai aparecer nada, né, para esse componente, porque não tem nada. Provavelmente deu até algum erro aqui no console da aplicação. Certamente que deu. Deixa eu diminuir aqui para conseguir acessar o console. Dizendo que é a questão do retorno, né? Estou vendo o primeiro erro aqui, né? É o retorno. O arquivo JavaScript não tem uma função default que tem um retorno coerente, né? Mas beleza, tudo bem. Não tem problema por enquanto, né? Porque a gente ainda não mexeu no arquivo. Bom, antes de seguir, você precisa instalar React Tinder Card Packages. Vamos ver se ainda é esse componente, né? Vamos lá procurar na internet. React Tinder Card. Vamos ver se ele ainda está em uso.
A gente não ficar importando coisas desnecessárias. Ah, legal. Pelo visto tá, né? Compatível com React e com React Native. Beleza, então vamos lá. Para instalar no React, a gente usa se você estiver usando o React, você também irá precisar do Spring Web. Se você estiver usando o React Native, você vai precisar do Spring Native. Ok. Então, primeiro, o básico, né, a base dele, que é através do comando, deixa eu limpar aqui o nosso terminal, npm e react tinder card, no singular, tá? Card. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui dessa outra extensão. Não, não fala, tá? Mas eu vou instalar do mesmo jeito, porque a própria documentação está falando, né? Mas aqui no tutorial não tá. Eu vou instalar esse React Spring aqui. Tá? Então, npm install, deixa eu limpar primeiro. npm install React Spring Web 9.5.5. Ok. Deu erro, não achou o arquivo ou diretório. Escrevi errado. É arroba React Spring Web. Esqueci do arroba, né? Perfeito. Ok, posso limpar o terminal, posso minimizar o terminal. E aí nós vamos para o arquivo dating cards, JS. Então, você irá adicionar uma variável de estado chamada pessoa. Legal, começar a mexer com o estado. Né? Para armazenar os nomes e as imagens de várias pessoas. Ele fala aqui 4. Vou botar algumas, independente disso, tá? Na sequência, você vai importar dating card e usar esse componente. Ok, esse dating card provavelmente está dentro do React Tinder Card. Tá? Então, vamos seguir aqui no tutorial, aonde ele importa React. Acredito que a gente não vai precisar, mas deixa eu pegar aqui, qualquer coisa a gente suprime. Né? E do pacote React, nós também vamos usar o useState. Então, vou importar também o dating card, que vem do pacote React Tinder Card. E vou importar também o arquivo CSS. Aqui é dating, tá certo, né? Dating cards.css. Perfeito. E aí eu crio uma constante, que é o meu próprio componente, chamada dating cards, que é uma função que vai retornar o nosso JSX e nós vamos exportar expected, não. Que não é um teste automatizado. Né? É um export default dating cards, no plural. Tá? Deixa eu ver se é isso que ele vai fazer. Provavelmente sim, né? Ok. Tá?
Ao mesmo tempo que ele cria essa função, essa função em si, né, além de ter esse retorno, que é o próprio componente, ele também tem uma constante que tem um conjunto de pessoas, onde ele chama de people. Né? Na verdade, aqui é o estado, né? Aqui são as variáveis do estado. Vai criar o estado na sequência, tá? E desse estado ele vai pegar people, as pessoas, e vai pegar também o set people. E vai gerar essas variáveis a partir do useState, que vai receber aqui uma lista de objetos onde tem nomes e imagens. Tá? Deixa aqui, depois eu alimento essa lista aqui. Tá? Vamos logo aqui para o nosso retorno. Tá? Então, o nosso retorno, nós temos uma div. Essa div tem um estilo dating cards. Dentro dessa div, nós temos outra div com o estilo dating cards container. E dentro desse container, ele vai fazer um mapeamento dessa lista people que vai ser gerada nessa constante aqui. Então aqui, para eu fazer uma interpolação, né, dentro do JSX, o que é que eu faço? Eu uso as chaves, né? Envolvo o que eu quero interpolar entre chaves. Então, o que eu vou fazer nessa interpolação? Eu vou mapear essa lista people, vou mapear, map, em que para cada person que eu tenho nessa lista, eu vou retornar, eu vou gerar uma instância do componente dating card, que eu estou pegando lá do React Tinder Card, né, que eu importei aqui na linha 2. Tá? Esse dating card vai ter um estilo que é o estilo swipe. Ainda farei esse estilo. Né? Vai ter o atributo key usando o atributo name de person. Name, eu ainda não defini a estrutura do person, né? Mas eu já vou implementar aqui. Tem um atributo prevent swipe com os atributos. Note que eu estou interpolando dentro das propriedades do componente dating card. Tá? Então, estou abrindo as chaves para fazer a interpolação. Então, ele vai aceitar o swipe, né? o gesto de arrastar para cima e perdão, né? Na verdade que ele vai ignorar, né? E o evento para cima e para baixo. Então ele só vai aceitar o arrastar para um lado ou para o outro, né? Para a esquerda ou para a direita. Tem também a propriedade onSwipe. Essas propriedades aqui são propriedades do componente dating card que nós importamos. Tá? Então, esses componentes não fomos nós que definimos essas propriedades. Tá? Que vai receber aqui uma função que eu ainda vou adicionar. O onCardLeftScreen, que também vai receber uma função como parâmetro. Ainda vou definir. E finalizei o dating card. Eu vou passar depois aqui dentro
como conteúdo desse card, eu vou passar alguma coisa aqui ainda. Tá? Ainda não passei. Bom, aqui nessas duas propriedades, né, o que vai acontecer quando o usuário arrastar, né, fazer o swipe nesse card. Né? Então, para cada pessoa da minha lista, será gerado um card e esse card será retornado para o componente dating cards. Tá? Cada card desse vai ter uma ação a ser executada quando o usuário executar o swipe nesse card específico. Né? Então, se eu tenho 10 pessoas, eu tenho 10 cards. Tá? Então, aqui no onSwipe, eu vou passar como valor uma função que vai executar alguma coisa aqui, né? Essa função ela vai receber como parâmetro uma direção, que eu vou chamar de dir. A direção do swipe, né? Para onde foi arrastado o elemento, se foi para a esquerda, se foi para a direita. Tá? E eu vou... Essa função que eu estou passando como parâmetro vai chamar uma outra função que eu vou criar na sequência, tá? Que é a função swiped, que recebe... swiped, que eu ainda vou criar, que recebe a propriedade, o parâmetro dir da função em questão, né, da função que eu estou criando aqui na propriedade, e também recebe o nome da pessoa, person name. Então, quando o usuário arrastar esse card para um lado, ele vai executar essa função swiped, que eu ainda vou criar, que vai receber a direção do arrastar e vai receber o nome daquela pessoa que está contido naquele card, né? Que está contida naquele card. E aqui no onCardLeftScreen, eu vou também chamar uma outra função que não tem parâmetro nenhum e que vai chamar uma função que eu ainda vou criar, que é a função outOfFrame, que recebe como parâmetro o nome da pessoa que está contida naquele card. Name. Então, essas duas funções aqui, que estão sendo chamadas em cada uma dessas propriedades, né? Cada um desses eventos, né? Eu ainda vou criar aqui em cima, né? Como parte dessa função, né? Desse componente. Então vamos lá. Const swiped, que é uma função que recebe, né, dois parâmetros, como está sendo exibido, como está sendo chamado aqui embaixo, né? Que são os parâmetros direction e o parâmetro name to delete. É o nome da pessoa que vai ser deletado. E aí o corpo da função. No primeiro momento, ele define aqui apenas um console.log para a gente poder ter um feedback dessa ação. Né? Receiving mais o name to delete. Então, vai mostrar o nome da pessoa cujo card recebeu a ação de swipe. Né? E a outra função, que é a função outOfFrame, ela recebe, conforme a gente chamou ela aqui embaixo, né? Ela recebe um name como parâmetro e também apenas como um feedback, como
um debug, né, ele assume nesse momento um console log name mais left the screen. É só para a gente verificar, só para a gente acompanhar se está tudo funcionando corretamente. Tá? Beleza, então só para a gente testar, deixa eu criar aqui no nosso estado desse componente algumas pessoas, que serão objetos que têm as propriedades name e img URL, a URL da imagem que vai ser usada para ser renderizada no card. Tá? Então, deixa eu botar aqui fulano, Beltrana, Ciclano e Diana. Então, inicialmente, a nossa pseudo-base, né, nossa persistência, tem essas 3 pessoas aí para serem renderizadas. Tá? Perdão, 4 pessoas. Né? E aqui dentro do nosso card, só para a gente poder acompanhar o que está sendo exibido, né? Vamos botar aqui um H3 exibindo o person name. É o nome da pessoa. Beleza. Será que já tem alguma coisa na nossa aplicação? Já tem aqui, ó. Fulano, ó, já consigo arrastar. Beltrana, Ciclano e Diana. Deixa eu abrir aqui o console, porque o nosso debug está no console, né? E vamos ver se ele imprime alguma coisa. Se ele mostra alguma coisa. Então, fulano. Arrastei para o lado. Então, receiving fulano. Ou seja, executou essa função aqui, ó. É o swiped. Swiped em qualquer direção vai chamar esse console log aqui. Ao mesmo tempo, né, o out of frame, quando a gente joga o card para a direita, perdão, para a esquerda, né, o card left screen, ele também executa o comando nome, né, o name left the screen. Né? Se eu jogo para a direita, nada acontece, ó. Só se eu jogo para a esquerda. Opa. Para a direita, de novo. Né? Só testando, né? Validando que de repente é eu que não estou conseguindo. Ó, foi, né? Na verdade, foi no meu erro aqui, né? Na verdade, provavelmente não foi. Tá? Só quando eu vou para esquerda, né? É que ele vai. Beleza. Deixa eu completar aqui, então, o nosso card, que agora não tem só o nome da pessoa, mas tem também uma imagem, que é a imagem da pessoa. Tá? Então, é uma div que tem um estilo, aqui é style mesmo, tá? O estilo a ser usado, a estilização mesmo, não é uma classe CSS, não. É o style, a propriedade style do HTML. Então, esse style, ele vai ter um background image, a imagem de fundo dessa div vai ser a imagem de uma URL que vai receber
o nosso person.imgurl, a imagem que está associada àquela pessoa, né? E aí a gente fecha a div. Fechou a div. Opa. Faltou aqui só a interpolação, né? Que aqui são dois. Deixa eu tirar aqui. Copiar. São duas chaves, tá? É o double mustache que a gente chama, né? E aí sim, aqui dentro, o H3. Não tinha copiado e colado, mas eu perdi a referência do copia, né? Então, person.name. Ainda não tem a imagem, porque a propriedade, né? Image URL, ela não tem nada aqui na minha lista. Tá? Deixa eu pegar aqui algumas imagens, algumas referências de imagens, para a gente poder ver esses cards minimamente funcionando. Perfeito. Eu peguei umas imagens aqui no Pexels. Tá? Se vocês quiserem algumas imagens, querem referências de imagens, pode procurar aqui nesse site Pexels. Não estou ganhando nada nessa propaganda, tá? Mas tá aí a referência, né? Que a gente precisa dar quando a gente está usando recursos de outros autores, né? Então peguei aqui alguns links, já está mostrando aqui as imagens em cada um dos cards, ó, né, como fundo, só ainda não está formatado como a gente desejaria, né? Mas isso a gente vai fazer no CSS, tá? Beleza, então vamos lá para o CSS para a gente poder organizar os nossos cards. Deixa eu fazer aqui algumas formatações. Só para melhorar a visibilidade aqui do nosso código. Tá? Só joguei o mapa, né, o mapeamento que a gente fez na lista de peoples para uma variável, e aí estou chamando a variável aqui no retorno, só para ficar mais legível o nosso código. Tá? Beleza. Então, vamos lá para o CSS para finalizar essa parte do Dating Cards. Deixa eu organizar aqui a página da referência. Beleza, então vamos lá. Classe Dating Cards Container. Aqui são dois hífens, né? De acordo com a referência, tá? Vocês podem usar o estilo, o padrão que vocês preferirem, tá? Então, nós temos um display flex, um justify content center e um margin top 10 VH. Então já mudou aqui nossa aplicação, né? Além disso, a classe card, perdão, no singular. Eu não lembro de ter definido nada como card aqui. Será que tem? Swipe, dating cards.
Card? Nós não definimos nenhum elemento com estilo card. Deixa eu ver aqui em cima no código. Vou criar para... Provavelmente vai ser usado depois. Mas de qualquer forma eu vou criar. É o próprio... Não. Bom, enfim. Vamos criar, vamos lá. Position. Relative. Background color. White. Branco. Width. Largura. 600 px. Padding. 20 px. Max width. Largura máxima. 85 VW. Height, altura. 50 VH. 50? 50. Box shadow. Box shadow. 0 px. 18 px. 53 px. 0 px. E a cor RGBA 0,0,0,0.3 de alfa. Border radius. Border radius. 20 px. Background size. Cover. Cobrir toda a área. Background position. Center. Como nenhum componente usa, nenhuma tag usa essa classe. Deixa eu tentar entender aqui aonde ele está usando essa classe, porque não faz sentido, né? Ele ter criado essa... tá, perdão. Fui eu que esqueci. Foi eu que boiei aqui, ó. É nessa div aqui dentro, ó. Tá? Inclusive aqui eu posso até fazer outra função aqui, ó. Const card recebe, tem como corpo, né, uma função que recebe uma person e que retorna, posso tirar aqui os parênteses, né, e que retorna isso aqui, ó, a nossa div. Deixa eu quebrar aqui a linha. E aí eu chamo aqui a função card passando person. Não posso esquecer de interpolar. Se não interpolar, ele não vai entender, né, que é uma função JavaScript sendo chamada. Tá? Então eu esqueci, foi aqui, ó. Ele tem um estilo, que é o background com a imagem, e ele também tem um class name, que é quem? Que é card. É o nosso estilo card que nós acabamos de criar lá no CSS. Então tá aqui, ó, os nossos cards, só que ainda estão todos aparecendo de uma vez, né? Perfeito. Então, continuando no estilo, no CSS, vamos definir as outras classes. Então, nós temos a classe swipe, que tem o position absolute. Então, já aparece agora um card só, né? E os outros estão por trás, né,
daquele card. Nós também temos o card content. Usamos essa classe em algum lugar? Card content. Dating cards. Cards container, já estamos usando. Bom, enfim, vamos lá. Depois a gente acha, né? Card content. Largura 100%. Altura 100%. E card, né? O elemento H3 que está dentro de uma tag com a classe card, esse elemento H3 vai ter uma position absolute. Vai ter um button, a posição dela vai ficar em relação à base de 0, ou seja, vai estar grudado ali na parte de baixo, né? Vai ter uma margem de 10px e vai ter uma color de white. Então tá aqui, ó, ela foi jogada para a parte de baixo. O alinhamento na base é 0px, então tá aqui na parte de baixo. Beleza. Então, está conforme está aparecendo aqui na referência, no tutorial, está exatamente igual. Só esse card content aqui, deixa eu ver se ele usou em algum lugar e eu boiei também. Card content. Não, tá? Então, a princípio, a priori, isso aqui é ignorado, tá? E aí, conseguimos que os nossos cards fiquem conforme a gente espera. Um após o outro, conforme eu vou jogando os cards para os lados, vai aparecendo o que está atrás deles. O próximo passo é criar um componente Swiped Buttons. Provavelmente são alguns botões que vão ficar aqui na parte de baixo para facilitar, para dar mais opções, né, para a nossa aplicação. Então vamos lá, vou fechar aqui o Dating Cards, provavelmente não vamos usar ele agora. E vamos criar o componente Swiped Button. Criaremos dois arquivos aqui no Components, que são os arquivos swipe buttons.js e o arquivo swipe buttons.css. Beleza. No app.js, vamos importar esse componente swipe buttons from swipe. Vou ter que escrever tudo. Components / swipe buttons. E vamos adicionar esse componente aqui após o Dating Cards. Beleza, não tem nada, ele vai estar reclamando aqui, mas não tem problema que nós já vamos desenvolver, implementar o Swiped Buttons. Beleza, então o que nós temos? Import do CSS. Ponto / swipe buttons.css. Nós temos os importes de alguns ícones. Então nós temos o import do icon button lá do material
Né? Posso tirar aqui o... posso deixar assim também, né? Ao invés de botar material barra icon button, deixa eu botar igual a referência. Ou próximo da referência, né? Porque a referência não usa o MUI material, né? Ele usa o material UI. Tá? Mas precisamos aqui ter usado esse, né? Beleza. Import replay icon. Replay icon. Não vem? Replay icon. Na verdade, ele vai buscar, né, o replay. Não, vou ter que escrever tudo. Sem problema. Então vamos escrever tudo. Replay icon from @MUI icon material barra replay. Ou talvez não tenha, né? Tem sim. Acho que dá, acho que ele estava autocompletando sim, né? Eu que boiei de novo, né? Ó, close. Já estava aqui, ó. Close. Né? Eu que boiei de novo, né? Mas deixa eu botar conforme a referência, né? Só para depois não confundir os nomes, tá? Icon barra close. Aí posso copiar eles. Eu tenho mais o star, o favorite e o fashion. Tá? Deixa eu só trocar aqui então. É o star, estrelinha, né, de favoritar provavelmente. O favorite, favorite e o flash. Opa. E o... Opa. Confundindo aqui, né? E o flash. Beleza. Espero que todos estejam escritos corretamente. Não consegue o flash. Escrevi errado? É flash on, na verdade, tá? É o flash on. Tá? Beleza. Então ele só não encontra o swipe buttons. O componente, né, não tem um export default. Beleza. Isso que realmente a gente ainda não fez. Né? Então, const, vamos criar o nosso componente. Swipe buttons é uma função que vai retornar um JSX. Return. E esse arquivo vai exportar export default o swipe buttons. Né? Aí agora a gente só tem que implementar o JSX. Nosso JSX tem uma div. Essa div ela tem uma classe CSS chamada swipe buttons. E dentro dessa div nós temos icon buttons com os ícones de replay icon com a propriedade font size large. Além disso, o nosso icon button, cada um dos icon button tem o estilo swipe, buttons, repeat, né, que o estilo vai mudar, se eu não me engano, a cor de cada botão, tá? E nós temos ainda os ícones de close, start, favorite e flash on. Né? Então, deixa eu só trocar aqui. Né? Left, star, right,
right e lightning. E light, que são os ícones de close icon, star icon. Aqui, na verdade, ele importou o star rate. Deixa eu ver se tem nesse pacote que eu importei o star rate. Star rate. Então aqui é o star rate icon. Aqui é o favorite icon. E o último é o flash on icon. Então tá aqui, ó, esses ícones aqui. Ó, né? O replay, que é o repeat, né? Tá chamando aqui de repeat. Tem o close, que é esse X. O star rate, deve ser para favoritar, né? Não, na verdade o favoritar é esse aqui. Bom, enfim. E o flash on, que ainda não sei para que serve, mas veremos. Beleza. Então vamos para o estilo, para a gente acertar esses botões aí. Né? Swipe buttons, CSS. Primeira classe de estilo. Swipe buttons. O que tem no swipe buttons? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi. Position. Fixed. Fixed. Já mudou ali, né? Button. Alinhamento a partir da base. 10. VH. Nós já vimos que ele vai jogar para baixo, né? Então, jogou para baixo. Display. Flex. Width. 100%. Justify content. Space evenly. Então, deu um espaçamento ali para que ele ocupasse, né, a largura total. Perfeito. O que mais? Dentro de um componente que use a classe CSS Swiped Buttons, aquele que usar a classe MUI Icon Button hífen root, provavelmente o Icon Button deve usar, né? Vai ter o estilo Background Color White. Né? Não mudou porque o fundo já é branco, né? Mas também vai ter um Box Shadow de 0px, é a posição da sombra, né? 10px, 53px, 0px e a cor RGBA como 0, 0, 0. Opa. Deixa eu apagar isso aqui que já autocompletou para mim, né? E a alfa, né? O alfa, a transparência de 0.3. E eu quero atribuir uma importância para esse estilo. Realmente não mudou. Mudou sim, né? Porque tá bem fraco, mas mudou, tá? Ele aplicou aqui realmente esse MUI Icon Button hífen root é uma classe que está contida no Icon Button, né? E aí ele cria um estilo para cada um dos botões, né? Swipe buttons, hífen repeat, que tem um padding de 3 VW, também com
importância, um grau de importância, e uma cor, que é a cor F5B748, esse alaranjado ali, né? Também com uma importância. Mudou? Não, né? Por que não mudou? Escrevi errado. Swiped buttons, hífen. Deixa eu ver se eu botei com 2 hífens lá na classe. Realmente não, né? Estou botando só com 1. Deixa eu acertar aqui todos os botões. Beleza. Já diferenciou aqui no botão do repeat. E os outros botões vão mudar apenas a cor. Tá? Então, o botão left vai ter a cor EC5E6F, esse alaranjado, né? Quase que um vermelho, né? O botão star vai ter a cor 62B4F9, esse azulado, né? O ícone, o botão right vai ter a cor 76E2B3. Que cor é essa? Esse quase verde, né? Entre o verde e o azul. E o lightning vai ter a cor, deixa eu subir aqui a referência, 915DD1. Roxo. Então aqui estão os 5 botões de ação que vão ser operados para cada card que for sendo passado. Né? Beleza. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver como é que ficou. Aqui estão os botões, eles não estão funcionais, mas já estão visuais. Né? E os nossos cards estão sendo arrastados. Né? Ó, os nossos cards para a direita, para onde foram. Né? Para a esquerda, ele age da forma como a gente quer. Né? Para a direita, não, ele vai jogando os cards aqui para o canto. Ó. Vai espalhando eles aqui para o canto. Né? Beleza. E aí nós chegamos no fim da parte front-end. Tá? Pelo menos sequencialmente aqui na referência. Tá? Então nós vamos encerrar essa parte do vídeo, aonde nós fizemos o front-end com alguns dados mocados, criando os componentes necessários básicos. E aí no próximo vídeo a gente começa a parte back-end e aí veremos no que isso vai dar. Então, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo e qualquer dúvida, só entrar em contato.